Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 15 de fevereiro, quarta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária, a nossa reflexão de todos os dias com a liturgia da igreja, o Evangelho de cada dia, acolhendo você que pela primeira vez nos encontra aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Possivelmente você chegou até nós porque nos viu aí no cantinho do seu YouTube, e isso acontece graças a quem dá joinha, like e comentário. Fazendo isso, você impulsiona o vídeo, gente. Então, ao longo da homilia, tente se lembrar de não se esquecer de clicar nesse joinha e colocar algum comentário, alguma palavra que o padre colocou aqui, um amém que seja. Isso faz o YouTube entender que esse vídeo é bom e que ele deveria ser mostrado para mais pessoas. E assim, então, o Evangelho cresce. Evangelho, então, de hoje. Marcos 8, do 22 ao 26, diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não entres no povoado. Gente, o que será que tinha nesse povoado aqui? Parece então que o problema desse homem não é só a cegueira, mas pode ser até mesmo as companhias. Não entra de novo no povoado. Já que você está enxergando agora, tenta enxergar um outro lugar que te seja mais conveniente e não entre no povoado. Irmãos, o Evangelho de hoje relata Jesus curando um cego. Veja, Jesus entrou na barca de novo, depois de ter multiplicado o pão de novo, entra na barca de novo, e de novo, Jesus vai repetindo coisas no Evangelho de São Marcos com os seus discípulos. Para curar a cegueira dos discípulos, ele vai curar de novo outro cego. E esse evangelho ele é riquíssimo para nós, né? Jesus é a luz do mundo, é em Jesus que a gente consegue enxergar. E Jesus quer que nós enxerguemos bem, porque chega a ser engraçado. Jesus olhou para nós e falou: está vendo alguma coisa? Ele falou: estou vendo os homens, parece árvore que anda. Jesus falou: acho que eu curei com pressa, né? Vamos fazer a cura direito. Não, homem não é árvore, pera, está confuso. Mas aqui tem essa realidade, né? Essa cura progressiva, fisicamente progressivo, o homem que vai enxergando, vai recuperando a vista, também a imagem de cada um de nós que vamos aprendendo as virtudes, que vamos saindo da cegueira, do pecado e da ilusão. E aí precisa fazer de novo a mesma coisa. Então vamos lá ao Evangelho. Primeiro é bonito, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego, pediram a Jesus que tocasse no cego. O toque de Jesus tinha poder, tinha unção. Eles então, com certeza, quando Jesus chega ali em Betsaida, eles sabem, Jesus onde põe a mão cura. Senhor, olha o nosso irmão aqui, põe a mão nele. Mas aí Jesus faz algo. Jesus pegou o ceguinho pela mão e o levou para fora do povoado. Cuspiu, precisava, nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele, perguntou: você está vendo alguma coisa? Aí veio a resposta: estou enxergando como se fosse árvore pequena. Vamos lá. Esse cuspir nos olhos é um reforço, né? De que a humanidade de Jesus cura, de que Deus se fez carne, se fez homem, até saliva ele tem, mas nele é tudo tão santo que até a saliva dele vira remédio. É instrumento de cura, essa mediação da humanidade de Jesus que nos liga ao céu, a saliva, o toque, o contato. Aqui a gente poderia olhar tudo isso que na nossa fé é toque e contato, os sacramentos e os sacramentais, Eucaristia, água benta, sabe? Tudo isso que é contato, é toque em nós. Jesus nos toca. São extensões sacramentais da sua humanidade, da sua encarnação no meio de nós. Mas antes disso, então, ele pega esse homem cego pela mão e leva para fora do povoado. É interessante como alguns milagres Jesus tirou a pessoa do barulho, tirou a pessoa da confusão. Lembra lá quando ele chega na casa de Jairo, né, e a menina está morta, e Jesus fala: sai todo mundo, estava todo mundo chorando, né? Pensa o piseiro, a mulherada chorando. Só o pai e a mãe aqui comigo, Pedro, Tiago e João, que é os que intercedem mais mesmo, espera lá embaixo, vai lá para fora. Interessante como alguns milagres Jesus faz isso, né? Tem o outro lá, o surdo mundo, Éfata também, ele tira do meio. E aqui ele tira o cego do meio
para fora do povoado. Claro, ele não estava vendo nada, porque era cego, mas ele era cego, mas não era surdo. Numa dessa, o que esse cara estava ouvindo de baboseira, de palavra de morte, de desânimo, de palavra que mais confunde do que clareia. Então Jesus pega pela mão e leva para o povoado. Quarta-feira que vem, daqui uma semana, Jesus vai nos pegar pela mão e Ele quer nos tirar do nosso povoado para iniciarmos uma santa quaresma esse ano, minha gente. Nós precisamos da quaresma desse ano. Eu estou precisado. Vou falar para você. Posso falar, gente? Não vai sair daqui? Se sair daqui, vai daqui que saiu, hein? Ó, o padre vai fazer um desabafo. Eu estou precisado dessa quaresma. Nossa, como eu estou precisado dessa quaresma, desse silêncio. Eu e Jesus e eu um pouco mais. Esse povoado, acho que vai acabar comigo, essa igreja, essas obras, povo. Padre, nossa. Você não tá, não? Quarta-feira que vem começa a quaresma. A igreja vai nos dar, através da liturgia, né, o roxo, as cinzas, as penitências, o não comer carne, o não tomar cerveja, o não comer chocolate, a penitência do acordar mais cedo, a missa diária, esses propósitos. A quaresma é tempo disso aí, que começa no dia 22, então vai ter lá as reflexões do dia 22 até o domingo da Páscoa. Jesus quer nos tirar para fora do povoado. Tem coisa, gente, que ou tem mais silêncio, ou tem mais solidão, ou tem mais oração diária, ou não tem milagre. Às vezes a gente está esperando um milagre na batucada da vida aí. Não é assim. Vem para fora desse povoado. Então nós necessitamos disso. E a quaresma vai ser um tempo onde a mão de Jesus vai ser a liturgia da igreja, as leituras de cada dia. A quaresma tem um tom próprio, né? Para a gente sair do povoado. Por quê? Primeiro, a gente pode estar cego. Você está enxergando uma coisa? Não enxergando nada, padre. Não tem esperança, não tem jeito. Mas aí a gente faz uma experiência de Jesus na vida, e aí Jesus pergunta para o homem: você está enxergando bem? O que você está vendo? Eu estou vendo os homens, parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Veja, não ficou pronto de uma vez. É por isso que todo ano tem quaresma, porque a gente não fica santo com uma quaresma. Às vezes a gente não consegue enxergar direito Deus, o próximo. A gente não consegue enxergar direito a presença de Jesus na história da nossa vida até hoje, numa primeira vez. É por isso que vai ter a quaresma. Às vezes você vai falar: mas parece que eu já vi isso. Sim, e precisa ver de novo. Eu também preciso. Às vezes com as mesmas palavras e argumentos. Por quê? Porque isso é um processo de conversão. A gente sai da cegueira, mas às vezes muitos de nós estamos enxergando, mas não estamos enxergando bem. Homens que parecem árvores. Às vezes a gente já não é verdade. A gente já não é tão burro. Mas a gente ainda é meio confuso. Não é? A gente não é tão medroso mais, mas ainda é meio pessimista. Você concorda comigo? A gente não é tão mais sem vergonha, não é? Graças a Deus, né, irmão? Mas parece que tem um fogo. A gente precisa terminar as coisas. É uma repetição. Então olha o que Jesus fez com esse homem. Colocou de novo as mãos sobre ele. Quaresma de novo, de novo, de novo, de novo. É preciso perseverar, né? É preciso às vezes até mesmo repetir, fazer de novo. É a sabedoria da Mãe Igreja, que é essa mão que nos leva para fora do nosso povoado. Portanto, queridos, nos animemos com a quaresma que vai chegar. Para quê? Para que Jesus imponha as mãos e a gente passe a enxergar bem a presença dele na nossa vida e enxergar bem o homem e a mulher, o outro ser humano. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste Evangelho segundo São Marcos, nós temos uma cura realizada por Jesus àquele homem que era cego. Esta cura acontece por etapas. Na primeira etapa, o homem começa a enxergar de maneira imperfeita. Ele vê as pessoas como que se fossem árvores andando. Então não é uma visão nítida e perfeita. Jesus continua a cura e então no final, aquele homem consegue enxergar totalmente as pessoas com nitidez. Esta cura realizada por Jesus é um fato que aconteceu. Jesus libertou aquele homem da cegueira física, mas também recorda que na vida cristã nós passamos por uma libertação da cegueira espiritual.
Quantas vezes nós não enxergamos com nitidez aquilo que devemos acreditar? Então, quando temos fé, quanto mais nós crescemos na nossa fé, quanto mais nós observamos a verdade anunciada por Jesus, mais nitidamente nós enxergamos. Quanto menos crescemos na fé, quanto menos nós estamos na verdade, e o contrário da verdade é a mentira, quanto mais nós estamos na mentira ou na ignorância, com menos nitidez nós enxergaremos. Assim, Jesus não veio para fazer uma obra pela metade nas nossas vidas. Jesus veio para fazer a obra completa. Jesus quer que nós enxerguemos a verdade por completo e não meias verdades, e não um pedaço da verdade. Jesus é a própria verdade e Ele quer que nós acreditemos nele e o enxerguemos como o caminho desta verdade. Que Deus nos ajude, pelo Espírito Santo, a seguirmos sempre no caminho da verdade, fugindo do caminho da mentira. Que toda cegueira espiritual seja dissipada pela luz de Jesus que brilha em nossos corações. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus, no Evangelho de hoje, cura um cego que lhe é trazido pelas outras pessoas. E esse Evangelho tem algumas características interessantes que nos levam verdadeiramente a iluminar a nossa vida pessoal. Veja, em primeiro lugar, o cego ele é trazido a Jesus por outras pessoas. É importante nós, na nossa vida pessoal, celebrarmos a graça de Deus que acontece através de outras pessoas. Quantas vezes nós, afastados de Deus, fomos trazidos por outras pessoas? Quem sabe na nossa infância, quando os nossos pais ou os nossos avós nos transmitiram a fé, quem sabe depois de uma adolescência agitada ou longe da igreja, quem sabe depois de uma juventude ou de uma fase adulta desvairada, quem foi que trouxe você de volta para a igreja, trouxe você de volta para Cristo? Nós todos somos este cego que é trazido para Jesus. Então, em primeiro lugar, essa grande gratidão de vermos que existem pessoas que Deus usa como instrumentos para nos levar até Jesus. Essa é a beleza de sermos igreja. Mas, uma vez na igreja, é necessário, porém, que a gente saia da multidão. Ou seja, as pessoas levam o cego até Jesus, mas Jesus então se afasta das pessoas com aquele cego. Aqui nós temos o momento da intimidade, o momento do encontro pessoal, o momento em que nós precisamos verdadeiramente ter a experiência da fé. Todos nós somos cegos porque não enxergamos a luz da fé. Todos nós somos cegos quando não somos capazes de enxergar que na minha intimidade, lá dentro do meu coração, no cubículo secreto, no quarto secreto do meu coração, está lá o Cristo que quer me falar e quer me falar pessoalmente. Eu e Ele. E é assim que eu sou curado. Eu sou curado pelo Cristo porque sou capaz de ver a luz da iluminação interior que Ele me dá. Essa experiência ela precisa ser feita por todos nós. É importante que você não vá à igreja simplesmente para se perder no meio da multidão. É importante que você tenha o seu momento com Ele, mesmo que o seu relacionamento inicial com Jesus não seja muito profundo.
Ou seja, o cego, quando ele é curado no Evangelho de hoje, ele não começa a ver imediatamente as coisas. Ele começa a ver os homens caminhando como se fossem árvores. Ou seja, a cura acontece. Ele já está enxergando, ele já tem visão, ele já vê a luz, mas não vê as coisas com distinção, não vê as coisas com clareza. E é assim a nossa caminhada da fé. Na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos diz que nós devemos caminhar de fé em fé, ou seja, de uma fé menor para uma fé maior, de enxergar somente lampejos da luz de Cristo dentro de nós para essa clareza de quem vê constantemente, ou pelo menos frequentemente, a luz de nosso Senhor dentro do nosso coração. Por isso, fica o convite para você. Você que é cristão, você que é católico, você que está em estado de graça, quando você for comungar, quando você for visitar Jesus no sacrário, peça a Ele. Peça a Ele mais fé e peça a Ele que, de fato, no interior do seu coração, você enxergue aquela presença do ressuscitado que ilumina você e que vai iluminando você de fé em fé, mesmo que você saia de uma fé imperfeita, de quem vê homens como árvores, para uma fé mais perfeita. E depois siga a exortação de Jesus. Não entre no povoado, ou seja, não volte para o mundo, não volte a ser mundano como você era antes, mas permaneça na intimidade do Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.